Oi, gente! Hoje é o nosso primeiro episódio de 2024. Eu sou a Érica Sintra, consultora em inteligência estratégica para a área da saúde e idealizadora da Padoca da Saúde, um podcast gostoso, diverso e cheio de experiências como uma padoca. Hoje vamos dar sequência à nossa minissérie sobre saúde mental e estão aqui as nossas queridas a psicóloga Adriana Calil e a nossa psiquiatra Audrey Braga. E o tema central hoje vai ser sobre redes sociais. As suas benesses e as suas mazelas, porque tem os dois lados, não é isso, gente? Sejam bem-vindas! Obrigada! Estão animadas para 2024? Animadíssima! Muito animada! Vamos lá! Dia 2 de janeiro, o povo tá na animação, doido! Vamos lá! E vamos iniciar então. Eu já queria falar de estatística, né, de números, que eu inclusive fiquei bem surpresa com isso. Eu soube que hoje no Brasil a gente tem um comitê gestor de internet e dentro desse comitê tem um braço que se chama TIC Kids, que é não chega a ser um órgão, mas é um comitê mesmo, né? São pessoas que cuidam, né? Que buscam aferir algumas informações importantes sobre a questão das redes sociais. E eu fiquei estarrecida, porque a faixa etária de 9 a 17 anos, 86% tem acesso às redes sociais. 9 a 17 anos. Adriana, você que fica mais na parte da psicoterapia, né, com essas crianças. E eu sei que você já estudou muito, tá cheio de cola aí pra gente. Prontinhas. O que é maravilhoso, porque ninguém merece, dia 2 de janeiro, não ter cola pra ler, né? Porque os nossos neurônios ainda estão... Pegando. E engatou primeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas informações, né, que o TIC Kids nos oferta. E de que maneira a gente pode ficar alerta a isso também, né? A gente fechar com esse tema, eu acho que é fundamental a gente também trazer números, né? O que a gente incluiu no nosso pacote de conversa sobre saúde mental da infância e adolescência, o tema redes sociais. E os números, né, são bem expressivos e justificam a gente estar aqui hoje dedicando nosso tempo para esse tema. Como você colocou, existe um comitê no Brasil, que é um comitê que cuida especificamente desse mapeamento de como é que está o uso da internet pelos brasileiros. Dentro desse comitê, a gente tem a TIC Kids, Tecnologia de Informação e Comunicação, com pesquisas, né, bem específicas para se mapear como é que os nossos jovens usam a internet. Né? O que a TIC Kids busca? Fazer pesquisas para a gente estar vendo o que a gente está tendo de ganhos, o que a gente está tendo de benefícios com o uso da internet e quais são os prejuízos, os problemas ou os possíveis danos que o uso da internet pode estar causando. Perfeito. Então a gente tem dados, é óbvio que eu trouxe cola, né? Claro. Não tem como, mesmo se não fosse. Então a gente tem dados muito recentes, que eles são de 2022, então tá tudo muito fresquinho aí pra gente, né? E o que é bom, Adriana, a gente reforçar, é que quando a gente traz dados estatísticos, a gente sai da seara do achismo. Isso existe uma comprovação, isso foi aferido. Né? E dados bem robustos, né? Se as pessoas tiverem interesse em acessar o site, tem um detalhamento muito bacana. Maravilha. Então, o que a gente tem de dados recentes? 22. 86% e a clientela, né, o público, são crianças jovens de 9 a 17 anos. Dessa fatia de 9 a 17 anos, 86% tem acesso à internet. Nossa, é muita coisa, né? Gente? Acesso à internet aí de uma forma ampla, para pesquisa, para comunicação, e a gente vai falar sobre redes sociais. Para redes sociais, desses 86% que acessam redes sociais, 97% estão acessando em casa. Quer dizer, não está na rua fuçando rede, está dentro de casa, no quarto dele, provavelmente, dela. No domicílio, né? Entendo. E desses 97%, 86% tem redes sociais. Então, o que a gente tem hoje? Na faixa etária de 9 a 17 anos, as
os jovens que usam internet, 86% têm acesso a perfil Então, para de rede cada social. 10, praticamente 9 tá conectado em rede social. Tá Tem conectado conta em rede social. Tem conta em rede social. Seja Instagram, Facebook, TikTok. Porque aí eles cortam também essa pesquisa na faixa etária, qual é o tipo de rede social que acessa mais. Então, os mais Perfeito. novos acessam TikTok e a partir dos 17 eles usam mais o Instagram. Ah, olha só, bacana Né? demais essas informações. Então, são né? informações muito ricas, muito preciosas, para subsidiarem a gente a jogar o nosso olhar em cima Perfeito. desse meio, né? Hoje, dessa fonte tão importante para esses jovens. Porque não dá para a gente pensar no jovem do século XXI não conhece o mundo sem internet. Não, já nasceram né? já né? nasceram conectados. Então, acho que isso já nos respalda para parar, olhar, ter atenção sobre esse tema. E vocês acreditam, eu vou passar a bola para a Audrey agora, Adriana, se você me permite, para a Claro. gente poder aprofundar com relação a isso, né? Depois devolve para a Adriana, que eu quero ouvir sua opinião também como psicóloga nesse sentido. Vocês acreditam que, de fato, as redes sociais, elas influenciam a saúde mental a ponto de provocar esse adoecimento? A ponto de ser, às vezes, um gatilho, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante, vai aprofundar sobre isso, um gatilho até para situações mais extremas, né, mais trágicas. Fala um pouquinho, por favor, Audrey. Eu acho que começando a responder isso, eu acho que eu já busco os dados que a Adriana trouxe, tá? O impacto numérico das redes sociais nas nossas vidas. Eu acrescento um outro número para falar que 70% da população brasileira, dados do IBGE, tem acesso à internet. Se eu cruzo isso é de uma forma geral, né, com um segundo dado, somado ao que a Adriana já trouxe, do tempo, né, em que nós brasileiros gastamos usando internet e associado a isso redes sociais, né, que é um tempo de aproximadamente 9 horas por dia. Né? Nós somos o segundo país que gasta maior tempo, 9 horas e 34 minutos para ser mais por dia. Tá? Claro que, como a Adriana já disse, e você também, existem os conteúdos que são positivos e os conteúdos que não tão benéficos, não tão saudáveis. E o impacto maior disso, e aí, respondendo a sua pergunta, né, o impacto das redes sociais na nossa vida depende do conteúdo publicado, não só do tempo gasto nas redes, tá, mas do conteúdo que é publicado e do conteúdo que é consumido. Então, você publica o que você quiser, a hora que você quiser, da forma que você quiser. Quem são as pessoas que terão acesso a esse conteúdo adequado ou inadequado, essa é a nossa medida de impacto direto na saúde mental. E aí, se a gente pensar que aí tu vai repetir teus números, porque certamente número não é meu forte, eu já esqueci todos os números, por isso que as escolas são muito importantes, né? Mas se eu penso que 70% da população brasileira tem acesso à internet, e os dados numéricos da população infanto-puberal que a Adriana trouxe, e eu cruzo isso, o que me vem à cabeça, né? As crianças estão acessando uma porcentagem altíssima de redes sociais. O filtro não está acontecendo, porque os adultos... E vejam, quando a gente fala sobre isso, a gente não fala culpabilizando pai e mãe, e essa nunca é a minha postura, né? Então, deixar isso bem claro. Mas é um sinal de alerta que todos nós adultos precisamos ter. Então, se eu tenho 70% e 90% de crianças acessando a rede, nessa faixa etária que nos interessa, eles estão acessando ao mesmo tempo. E se estão acessando ao mesmo tempo, o filtro parental não está acontecendo. Né? Então, assim, aí... o risco então, quais são a partir daí, quais são os dados, de repente você pode, vou passar para ela, que ela tem um dado interessante sobre o tipo de conteúdo acessado, que você falou das crianças aí. Sim. Então, a gente tem muito tempo de todos da família, não é só das crianças e dos adolescentes. Então, a gente deixa de ter um filtro do que pode e do que não pode, e de se conversar sobre o que pode e o que não pode. Porque não é só proibir. A orientação, ela tem que vir primeiro, né? Você tem que explicar o porquê que aquilo não é bacana.
que aquilo não faz Exato. sentido para a faixa etária dele, que ele não tem maturidade para poder absorver aquilo, né? Uhum. E aí, mesmo quando a gente explica, se a criança e o adolescente têm vontade, a tendência natural é do despertar a curiosidade e do fazer escondido, Sim. né? Então a gente também tem que estar ciente disso, para também a gente não apenas castigar quando os meninos têm o acesso escondido. Uhum. Né, que o reforço da orientação, da complicação a curto, médio e longo prazo, que é muito difícil para a criança e para o adolescente, a gente precisa estar antenado de fazer isso várias vezes, né? Eu falo a gente enquanto pai, enquanto Cuidadores amigo, enquanto mesmo, né? tio, enquanto madrinha, enquanto padrinho, né? Tem pessoas que se importam com a população em desenvolvimento, né? Com a faixa etária que a gente está se referindo. Então, sim, as redes sociais têm um impacto direto na saúde mental. E aproveitando esse gancho e passando a bola para Adriana, quais são essas informações que a Audrey comentou? A gente, dentro dessa pesquisa também, porque é importante colocar, e eu me esqueci, que esses órgãos gestores que a gente falou, eles têm o apoio da Unicef e da Unesco. Perfeito. E aí a gente vai filtrando essa pesquisa, a gente tem uma outra pesquisa recente, de 2020, que de 10 a 40% desses jovens que acessam a internet, de 9 a 17 anos, de 10 a 40% têm acesso a conteúdos que não deveria. Impróprios. Obrigada, Érica. Inadequados, como, vou até ler, Leia. suicídio, anorexia, drogas ou violência. Nossa. Unicef 2020. Então, de 10 a 40% muita gente. dos que têm É muita acesso dessa população que a gente falou agora. Só o fato de fazer essa pesquisa, é claro que a gente, obviamente, a gente não pode também considerar que o fato de ter entrado uma vez e que às vezes a curiosidade para saber o que leva ao suicídio, né? Uhum. Coisas nesse sentido. Mas penso eu que uma criança de 9 anos, de 10 anos, não teria que ter uma preocupação nesse sentido, né? Para saber risco, sobre né? violência, anorexia, suicídio. É risco, nós estamos falando de risco, porque o que a gente pensa, né? O adolescente, ele tem duas características que são fundamentais, que geram preocupação na gente em relação a essas questões, que é a curiosidade e a impulsividade. Né? Então, eles acessam por curiosidade e, dependendo, a gente vai detalhar isso mais lá na frente. Nitroglicerina pura, né? Total, né? Então, se a gente considerar que se a gente tiver um adolescente, um jovem, uma criança já numa vulnerabilidade, não quer dizer que todos aqueles que acessam sobre transtorno alimentar vão ter os comportamentos relacionados ao transtorno alimentar. Né? Ele pode estar acessando por uma curiosidade, porque viu, porque um artista, porque um influencer está passando por essa situação. Mas se ele já estiver ali numa vulnerabilidade e ele acessa esse conteúdo, a gente tem a faca e o queijo. E aí volta de novo, né, a história do núcleo familiar, dessa vigilância, da presença. E nessa hora, os pais não podem ter esse pudor. Eu vou falar pudor, talvez seja uma palavra até forte. Mas esse pudor de achar que está invadindo a privacidade de um filho para poder ter acesso ao que essa menina está consumindo. Porque eu fico imaginando, gente, isso mais para frente a gente vai tratar, mas a dor de perder um filho em função de um suicídio é infinitamente maior do que você, às vezes, criar um problema, um conflito, Sim. administrar um estresse ali com seu filho, porque você está investigando o que essa criança está olhando, está vendo na rede social. Mas quanto mais a gente puder lançar a mão das ferramentas que a gente tem, que a própria inteligência artificial, porque isso é outra coisa que a gente tem que dar o contraponto, né? A inteligência artificial, ela não é o diabo vestido de internet, de TikTok, de Instagram, de Facebook, não. Né? Não é isso. A gente não está demonizando as redes sociais nossa, de jeito nenhum. Até porque ela deu acesso, inclusive, a muitas pessoas que não tinham, se fosse pelos meios convencionais, essas pessoas não conseguiriam mostrar o trabalho delas, serem prósperas financeiramente falando e etc. E a rede social proveu isso.
Então ela democratizou isso de uma forma muito especial. Sim. E ela tem um valor gigantesco por isso. Mas existe o lado sombrio, né? E a gente está falando sobre isso, né? Sobre o lado sombrio dessa rede social. Bem, para fundamentar um pouco melhor sobre essa questão dos acessos, você até falou uma palavrinha aí que veio como isca para eu te fazer essa segunda pergunta e vocês decidam quem vai responder. Aqui a gente tem um problema bom, né? Porque a gente tem duas pessoas que são extremamente capacitadas para poder responder as nossas perguntas. Mas atualmente, quais seriam esses modelos, né, que as nossas crianças, adolescentes e jovens adultos têm seguido nas redes sociais também? Porque quando a gente fala de adoecimento, a ideia, o foco é prevenção, mas o adoecimento, infelizmente, é quando a prevenção fracassa, concorda? Sim. Quando a prevenção fracassa, infelizmente, existe o adoecimento. E a gente tem é sabido que o lado sombrio, o lado podre da rede social, o lado ruim, é que tem muitos influencers, né? Muitas pessoas que fazem mau uso disso, né? E que, querendo ou não, viram modelos. Vocês conseguem discorrer um pouquinho sobre isso? Eu acho que é bem importante a gente ressaltar, né, que nós não estamos aqui endemonizando, né, fazendo uma crítica só destrutiva, não. Eu acho que eles têm, sim, um espaço ali de divulgação de trabalho, né, de acesso, que a gente não teria em outros meios. E tem muito conteúdo bom, né? Tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa, mas eu acho que essa reflexão tem que acontecer. Se eu sou uma influencer, vou usar esse termo que é o que me vem agora, né? E vou usar essa população também como exemplo. Eu tenho que estar atenta ao que eu vou produzir de conteúdo para a clientela que me acessa. Existe uma responsabilidade Existe uma responsabilidade. Então, eu tenho que ter ao tempo todo essa crítica. O que eu estou produzindo de conteúdo e como é que isso vai chegar para quem me assiste? Não sei nem se o termo é assiste, para quem me segue, né? Porque o que a gente vê hoje, o TikTok, ele começa muito com essa questão das danças, das coreografias, e hoje o TikTok, ele é um meio de informação importante. Os meninos buscam no TikTok, eles pesquisam um tema e querem saber sobre isso no TikTok. Então, se eu estou produzindo esse conteúdo, eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, eles têm muito essa visão, eu acho que vai muito de faixa etária, né, Audrey? Sim. Das pessoas que eles seguem no TikTok, das pessoas que eles seguem no TikTok e no Instagram, e são modelos de comportamento, sim. Eles replicam o comportamento, sim. Então, eu vejo na minha prática clínica, Érica, crianças muito novas, 10 anos, 12 anos, replicando danças, replicando músicas que não são adequadas, são extremamente inadequadas para aquela faixa etária. Às vezes repete, não sabe nem o que é que tá falando, né? E o pior, às vezes sabe. Na grande maioria das vezes sabe. Quando não sabe é ótimo. Né? Porque eu tenho essa preocupação. Pô, vamos lá, você está me mostrando aqui essa dança do TikTok, essa música. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe. Sabe o que quer dizer, sabe que aquilo é inadequado. Não é que eles não sabem que eles não devem acessar. Eles sabem, mas se mantêm. Então a gente puxa de novo, e eu já fugi totalmente da sua pergunta, né? A gente... Eu vou repetir a pergunta. Repete, por favor. Vocês relevem, hoje é dia 2 de janeiro, tá, gente? E a gente vê assim, quando a gente fala, eu fico muito preocupada com os pais, deles se sentirem o tempo todo, nós estamos apontando o dedo, a responsabilidade é de vocês, fiquem de olho. Mas não tem como a gente não puxá-los para essa reflexão, porque eles estão vendo essas coisas em casa. E voltando à pergunta, exatamente isso, né? De que maneira essas crianças estão sendo influenciadas pela própria rede social e que modelos são esses hoje? Quais são os modelos? São construtivos? São destrutivos? Né? O que essas crianças estão absorvendo? Porque enquanto está só na dancinha, menos mal, vamos combinar, né? Que foi o que originou o TikTok lá atrás. Sim. Agora me causa uma certa surpresa que o dono, a pessoa que pariu o TikTok, né? Não é permitido usar o TikTok no país deles. Vou falar o nome que vai que eu sou processada. Vai, fala não. Fala não. Sim. É interessante isso, né? Como quem diz, eu tenho algo que é muito bacana, mas ele não é bacana o suficiente para eu poder consumir, nem meus filhos consumirem. Não, pro dos outros. E nem meu país consumir.
Aí a gente entra em outra seara aí que não temos nem tempo para poder aprofundar sobre isso. E como que a gente consegue, de alguma forma, inibir isso, né? Aí, de novo, a presença, a vigilância, os exemplos. Porque eu acho que a gente tem que estar lembrando que as crianças, especialmente as crianças, mas os adolescentes também, a aprendizagem formal e informal, a informal é por observação, né? É a aprendizagem por observação. O que vende de conteúdo? O que aumenta seguidor? Né? Então, se você fizer uma pesquisa assim, tá? Uma vida de ostentação é o que vende. É o que aumenta seguidor. É o que demonstra que é o sucesso, a pessoa bem-sucedida, né? É corpo. Então, eu tenho um perfil X, o meu corpo maravilhoso, né? Observa a postura, observa a pose. O que vende? É conteúdo sexualizado, infelizmente. Então, a crítica que você comentou demandaria, né? Então, um filtro ou uma crítica dessas pessoas que são assim, nossa, que tem um monte de seguidores e tal, e ganham muito dinheiro com isso e tal. Eu acho que valeria, porque não tem como você regulamentar uma coisa que eu faço no meu canal o que eu quiser, né? Mas eu acho que cabe uma pergunta assim, o que eu estou construindo, eu enquanto influenciadora, o que eu estou construindo para os meus filhos? Muitos têm filhos já, né? Muitos, o que eu espero? Então eu estou construindo impérios, eu estou construindo condições financeiras muito boas, estou construindo facilitadores de acesso, mas eu estou construindo facilitadores de acesso à educação? Eu estou construindo um caminho de respeito para isso? Me parece que não, né? Então, assim, até próprio, por exemplo, alguns influenciadores que têm uma capacidade, né, criativa incrível e de multiplicar as ações, enfim, né? E vão criando uma ramificação de negócio. Eu acho isso muito interessante. Esse aspecto é pouco apresentado. Essa capacidade de criar, de ramificar, de ampliar o próprio negócio, né? Às vezes com umas falas que você pega aqui e ali isoladamente de pessoas que no dia a dia vendem o quê? Corpo. Não mais que isso, tá? Mas que são empreendedores fantásticos. Existe um potencial, esse aspecto, né, não aparece. Entende? Essa capacidade de criar, inventar, que eu acho brilhante isso, porque eu não tenho, mas assim, eu acho um negócio fantástico, né? Essa capacidade de você estar multiplicando ideias, isso não aparece. Esse dom não aparece. Aí aparece a dança, a fala, né? O biquíni, enfim, o que é socialmente, o que vende, exatamente, é o que vende, né? Então, eu penso que a gente esse é o perfil de influenciadores que nós seguimos. Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito crítica e muito complicada, porque eu acredito que a rede social também é um reflexo da sociedade. Aquilo que é produzido em rede social também é aquilo que sempre foi, de alguma forma, só que a rede social ela é uma vitrine. Então você externa isso e você ganha escala naquilo que você está externando. E assim, no trabalho da gente, o que a gente busca fazer, sabe, Érica, assim, até por entender como é difícil, né, e a gente, quando tem uma criança e um adolescente para cuidar, né, não é ali atender 50 minutos, a gente tem uma preocupação com esses meninos que estão nas nossas mãos o tempo inteiro, né, é que a gente procura trazer esses pais muito para perto da gente, né, que é ouvi-los, que é entender as dificuldades que passam, né, que é respeitar os próprios limites. Então a gente pode apresentar o ideal do que seria, mas na condição daquela família, de um núcleo específico, o ideal não é possível. Então a gente trabalha com o que é possível, viável, reforçando o esforço,
de cada membro da família. Então, a gente procura trabalhar, eu falo a gente porque a gente faz muito isso mesmo, não é porque nós estamos aqui presencialmente juntas, mas nós fazemos muito isso, de atender juntas as famílias, atender juntas os adolescentes e as crianças, tá? De uma forma que a gente possa... de todo o contexto. E de que a gente possa... que a gente fala muito do filtro familiar, da família, da necessidade da presença, mas que a gente tenha o cuidado de não... ao falar isso, a gente não deixar um pai e uma mãe com uma culpa de não poder fazer tal coisa. E eu queria muito aproveitar a sua fala sobre isso, quando você disse que vocês trazem muita família para vocês, para perto de vocês. Eu falo como mãe, a gente sente muita... a gente tem medo de ser julgado pelos profissionais. Eu falo isso como mãe. Sim. Então, a nossa tendência no primeiro momento não é omitir informação, mas é a gente, de alguma forma, até por uma questão de proteção, porque é muito ruim, por mais que a gente não seja julgado, às vezes a sensação que a gente tem é que a gente fracassou. Isso. Então, puxar, mostrar para esse pai e para essa mãe que não se trata disso, porque a gente não nasce com bula, né, gente? A gente não, o filho nasce e não vem um manual junto, não, menino. Faz um download de como criar um filho. Aí pariu, aí vem lá. Não existe isso. Não. E a gente erra absurdamente achando que está acertando, né? Sim. Então, eu gosto dessa fala, sabe? De trazer os pais para perto, sem o julgamento, né? Sem que eles se sintam constrangidos de verbalizar as suas fraquezas, as suas dificuldades. A gente tem inúmeras. Sim. Inúmeras. Eric, assim, a gente tem, como a Audrey colocou, o ideal e o real, né? É necessário, os dados, os números apontam para a gente, né? A gente tem falado isso em todos os episódios, da questão da necessidade da tutela familiar, do manejo familiar, da supervisão. Mas o que é possível? Se o meu filho acessa 97% do tempo que ele usa a internet, ele usa em casa, como é que eu posso fazer essa supervisão? Nós já falamos outras vezes, os pais estão muito perdidos. Está muito difícil ser pai e mãe hoje em dia. Nossa, né? Está muito difícil. A gente fala que está muito difícil ser adolescente, mas o quão difícil está ser pai e mãe? Hoje existe mais essa demanda de rede social, de supervisão de rede social, que lá atrás não existia. Né? A gente cuidava do que via na televisão, do que ia ver no cinema. Vai pro cinema ver esse filme não, porque não é para sua idade. E hoje em dia tem que lidar com isso também. Então, é muito difícil. E aí, muitas vezes, promover não tem fórmula mágica, né? Aquela pergunta de 100 milhões de dólares. Como que eu faço? Não tem uma receita. Quando você vê que tem um tema que está sendo impactante, como, por exemplo, a gente tem recentemente essas, infelizmente, situações de suicídio, né, que estão sendo amplamente divulgadas aí pelas redes sociais, até porque são influências. Agora, recentemente, teve uma outra situação bem recente. Vamos conversar sobre isso com meu filho? Você viu? O que você pensa? É uma forma de supervisão. Não tem receita, porque os pais estão realmente perdidos entre aquele modelo autoritário, proibitivo e o modelo parça do filho. Não é por aí. Tem o caminho do meio, né? E aproveitando novamente essa questão porque já estava engatada na próxima pergunta, né? Infelizmente, nessas últimas 3 semanas, salvo engano, a gente teve 2 casos, né, de pessoas que... Uma delas é uma menina de 22 anos, né, que suicidou em função de uma fake news. Olha isso. Uma fake news. E, salvo engano, um rapaz que já é adulto, um youtuber, que também cometeu suicídio. São os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos amigos, que estão muito frágeis, que não estão conseguindo lidar com frustração, não está conseguindo lidar com a mentira, com isso, com aquilo outro. Isso é um problema geracional, dessa fragilidade, ou realmente uma coisa não exclui a outra, né? Pode ser ou também. As redes sociais, elas vêm com esse papel, existe um impacto disso, as más notícias, elas escalam, impactam tão negativamente, como aconteceu com essa moça que foi vítima de uma fake news, a ponto de não suportar isso, né? E aí a rede social realmente ela tem esse papel
tão, tão cruel? Olha só, eu acho que não é um ou outro, não. Eu acho que as coisas são Complementares. são complementares, né? Acho que é uma geração imediatista, é uma geração de necessidade de resultados e respostas muito rápidas. Mas aí pensa o seguinte, ó, o tempo de rede social, o tempo de internet, mas o tempo de rede que um adolescente, que um adulto jovem está conectado, né? E vivencia uma história impactante, que eu, né, como dessa última moça e super jovem de 22 anos. Tempo de consumo de conteúdo e o perfil de conteúdo compromete a minha vida. Eu não posso falar de algo que eu não sei, que é a vulnerabilidade individual dela. Então, quais são as características, ou o que ela já vinha enfrentando, ou o que ela já estava vivenciando? Eu não tenho essa informação, então eu não posso me deter a isso, né? Mas pensa assim, o impacto, se essa é uma população, uma faixa etária que consome tanto tempo de rede social, dá para a gente imaginar o impacto quanto eu, enquanto indivíduo, estou sendo julgada por essa multidão, esse universo de pessoas que estão conectadas. Porque é isso que acontece com as fake news, é isso que acontece com o cyberbullying, é isso que acontece com o bullying. Existe um julgamento, né? Então foi por isso, ou foi isso o que ela passou. Ou com essas fake news. Então, o impacto pessoal eu não tenho como avaliar. Mas se eu entendo que uma geração inteira está conectada, porque é isso que esses números mostram. Uma geração inteira está conectada, uma geração inteira que está lendo sobre uma mentira, dita como verdade, falada ou apresentada como um fato. Como que isso não vai ter um impacto na minha qualidade de vida, na minha autoestima, em como eu me apresento para as pessoas? Porque aí eu fiquei famosa através das fake news, né? Então, assim, a partir disso, eu fui apresentada, eu fui julgada, eu fui condenada. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o rapaz lá atrás, com o influencer há alguns anos atrás. Então, surgiu uma história. Apesar de ter sido inocentado, ele foi julgado pelas redes. Ele foi julgado, ele foi condenado. Como essa moça. Né? Então, assim, qual foi o filtro que aconteceu, que foram feitos, que tipo de pesquisa, sei lá, antes da publicação dessas histórias, dessas fake news? Que hoje praticamente não existe filtro nenhum, né? O filtro então, quantos views, quantos likes, esse é o filtro. Quantos likes, exato. Então, assim, eu imagino, assim, eu consigo pensar, né? A gente consegue pensar no impacto da dor, né? Na limitação que houve na vida dessa pessoa a partir desse julgamento que certamente aconteceu, né? É devastador, né? É devastador, porque isso quando acontece com a jovem adulta, que foi com 22 anos, é diferente quando acontece, às vezes, com uma pessoa de 40, 50 anos, pelo nível de discernimento e maturidade e vivência. E de autodefesa. É diferente. Né? Quando se trata de alguém que tem pouco tempo de vida. E algo que me preocupa muito... Deixa eu só te interromper uma coisa assim, olha só. Num núcleo de alguns anos atrás, alguém inventava uma mentira. Olha o núcleo onde é que era. Sim. Tá aqui, ó. Essa mentira podia ser desfeita. Hoje não existe núcleo. Não tem núcleo. Né? Hoje não tem núcleo, não existe margem. Não. Assim, Érica, eu acho que a gente, quando você coloca o impacto disso, falando do lado de cá, né? De quem vê, de quem acessa essas redes, né? Que a gente precisa pensar também no lado de cá, não de uma forma única. Eu acessar um conteúdo relacionado à anorexia, quer dizer que eu vou desenvolver o transtorno alimentar, né? Exato. Eu acessar o conteúdo relacionado a suicídio não quer dizer que eu também vou cometer suicídio. A gente precisa considerar fragilidade individual, vulnerabilidade, que a gente tem que cuidar muito disso também, né? Os jogos hoje, a gente teve uma discussão há um tempo atrás sobre os jogos e aqueles ataques às escolas, né? Então, um menino que comete um ataque à escola foi pesquisar, porque ele tem acesso a muitos jogos violentos. Ok, esse é um fator, mas a gente não pode generalizar que quem joga
vai cometer ataque. Bem importante. Quem acessa a conteúdos de risco Perfeito. vai ter esse comportamento de risco, né? Perfeito. Nós temos que pensar em vulnerabilidade individual, nós temos que pensar em fragilidade genética, em características de temperamento, Em ambiente. em que ambiente, isso, em ambiente social, isso tudo, a internet, esse acesso aos conteúdos vai ser mais uma fatia desse bolo, importantíssima. Até por tudo que a gente está vendo aqui, mas não é o único. Perfeito. E uma coisa interessante, Adriana, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, a gente está falando aí de que foi, né, de 10 a 40% dessa faixa etária buscou informações sobre violência, suicídio, anorexia, etc. As redes sociais, ela virou, obviamente, um meio de pesquisa, né? Que tem um lado muito bom disso. Sim. Tem muito lixo, a gente sabe que tem muito lixo, mas se você quiser aprofundar, você tem acesso a artigos científicos geniais, coisas que você jamais conseguiria em tempos que não tivesse internet. Da você enciclopédia. Barça. E Delta Júnior. E Barça só tinha quem era rico. Não, Tinha dinheiro. Mais ou menos que é o Delta Júnior. Delta Nossa senhora, fomos longe. É da minha época não, estranho. Nem na minha, só ouvi falar. Ouvi falar, é igual a máquina de datilografia. O que é isso? Eu ouvi falar, nem sei o que é isso. Não, só no museu. Como a internet também tem um lado bom, né, que ela também fomenta pra gente informações importantes, e quem quer aprofundar tem acesso às informações que são informações sérias, né, de fontes seguras. Tem também, infelizmente, os curiosos da internet que vai lá no Dr. Google e acha que através da primeira página do Google consegue diagnosticar o que tem. E a gente esquece que nós somos seres que tem dia que tá de um jeito e tem dia que tá do outro, né? Então tem dia que você tá mais desatento, mas isso não, já tem TDAH. Ou às vezes você tem algumas ausências, alguns comportamentos, não, eu devo ter algum espectro autista. E isso deve ser uma confusão dentro do consultório de vocês. E uma das perguntas que me fizeram quando eu fiz uma enquete, que eu achei bem pertinente, na verdade foram duas. Uma é sobre a questão da banalização do TDAH, né? De que todo mundo hoje tem TDAH, quem acha que não tem pode diagnosticar que tem, né? E que isso é um fato. Como que vocês veem isso, né? Essa confusão de diagnóstico, assim como a depressão também, eu soube, foi até uma das perguntas que me fizeram, né? Quais são os tipos de depressão que às vezes elas vêm de uma forma mais disfarçada? Eu queria até começar por aí. E que nem sempre a família consegue identificar isso a ponto de buscar ajuda. Como que funciona isso, gente? De fato, existem alguns tipos de depressão, mas eu deixo simplificar, tá? Vou comentar 3, né? Existe a depressão bipolar, a depressão maior e a distimia, tá? Distimia é uma depressão crônica. Então, veja, você pode fazer um episódio com todos os sinais e sintomas, e é isso eu acho que a gente tem que estar valorizando. É importante a gente ouvir a queixa do paciente, que pode ter pesquisado, que pode ter lido e tal, e a gente fazer o processo de avaliação, que aí te dá uma noção de tempo de duração, de perfil de funcionamento anterior à queixa, de perdas e ganhos no processo de desenvolvimento, e aí você chegar a alguma conclusão. Esse é o papel do médico no processo de avaliação diagnóstica. Então, uma criança e um adolescente pode ter feito um episódio depressivo, tá? E a depressão na infância e na adolescência, ela tem características próprias na infância, na adolescência e na vida adulta. Ela não é a mesma coisa para todo mundo. Os sintomas não são sintomas... eles não são uniformes. Entendi. Tá? Então, assim, há muito se sabe que a criança... Então, a história da criança é muito interessante, a história natural, né, da criança, é que por muito tempo ela foi considerada um adulto em miniatura. Então, se transpunha diagnósticos apenas para, aqui tem que ter aqui tem... E não é mais assim. Tá. A gente entende que o desenvolvimento infantil traz características muito particulares. E essas características particulares fazem com que uma doença tenha uma apresentação diferente em cada faixa etária. Tá? Então, você tem um perfil de funcionamento. Então, o rebaixamento de humor, ele precisa estar presente em todo mundo para se pensar na hipótese diagnóstica de um episódio depressivo. Mas na infância, por exemplo, a gente pode ter, ao invés de um rebaixamento, uma irritabilidade super importante. Deixa só a pergunta de quem liga.
O que vocês consideram como rebaixamento de Tristeza. tristeza? Pronto, tá? É uma tristeza que perdura. Ó, eu fiquei extremamente triste, ainda estou, com uma notícia que eu recebi ontem, tá? Ok, isso, ela foi grande a minha tristeza, tá? Me preocupou, me fez chorar e tal. Isso não me caracteriza, eu estou deprimida. Perfeito, porque é uma situação bom? pontual, eventual. Né? Então, assim, o humor é como eu me sinto a maior parte do tempo. Essa é a minha medida. Tá. E o meu rebaixamento, a minha tristeza, que aí envolve dificuldade de fazer algumas coisas, porque tem as questões cognitivas implícitas na depressão, né? Eu perco vontade de fazer as coisas não têm tanta graça quanto tinham antes. Então, as coisas vão crescendo, assim, os sintomas vão aparecendo. Então, eu posso ter tido esse episódio, tá? Ainda na valorização dos graus de sofrimento da criança, esse episódio pode ter passado despercebido. Passou. Eu recuperei uma parte. Eu não recuperei as cores da minha vida. Eu costumo explicar para a família ou para os meus pacientes que assim, ó, quando você deprime, você perde cor na sua vida. As coisas ficam preta e branca. Literal. Você melhora, elas não necessariamente chegam a ficar coloridas. Elas ficam cinza. Elas saem do preto e branco, elas dão uma melhoradinha, elas ficam cinza, em tons diferentes de cinza. São nuances diferentes. Essa é a distimia. E ela é crônica. Então, isso implica num tratamento diferente de um tratamento de uma depressão aguda, de um primeiro episódio de depressão. Mas tem cura? Tem tratamento. Tá? Tem tratamento, Todas as depressões têm cura? Elas podem ser crônicas, né? Então, que eu acho que é outra coisa. Quando chama crônica, é aquela pessoa que, apesar de medicada, de cuidada, ela não consegue sair desse estágio? Não, ela tem que sair. Esse é o nosso foco. Ela tem que sair de algo que impacta a qualidade de vida. E por que chama depressão, que é crônico, então? Se ela sai... Se eu tiro o remédio, eu vou voltar. Ah, então é uso contínuo. É uso contínuo de medicação. O remédio é que consegue estabilizar. O remédio tira desse quadro agudo, né? E o reforço, para eu estar buscando alternativas, comportamentos diferentes, atividades que me auxiliem para a retomada da minha... Por isso que a psicoterapia é fundamental, né? Não, fundamental. Fundamental, porque consegue identificar os gatilhos, né? O que provoca. E na psicoterapia a gente vai tratar de uma forma muito mais aprofundada. A medicação, eu costumo dizer para os meninos assim, a medicação abre as portas. A terapia ensina a gente a ligar o carro e entrar com ele. Genial. Né? Porque a gente precisa trabalhar as minhas fragilidades emocionais. Como é que eu vou lidar com os problemas? Eu vou construir ferramentas e estratégias para lidar com os problemas, para lidar com o meu sofrimento. Então, esse tratamento tem que ser combinado. Os estudos, os trabalhos, eles apontam para isso. Exatamente. E a nossa prática clínica também. Muitas vezes eu falo para o paciente, se você abandonar a terapia medicamentosa, porque é um direito seu, eu, em respeito a você e a sua família, eu não posso continuar. Olha só, né? O quanto vocês são complementares. São complementares, são duas ciências altamente complementares. Sim. Em grande parte dos casos, se existe um indicativo para terapia medicamentosa, se aquele paciente foi seriamente diagnosticado e houve essa prescrição, eu não consigo. A psicoterapia não avança. Não é respeitoso nem com ele, nem com a família. Tem um investimento emocional, financeiro, expectativa, e em respeito a eles, eu estou sendo repetitiva no termo, eu não posso continuar. Olha o quão isso é sério, né? Muito sério. É muito sério. É muito sério. E aí, assim, a gente reforça essa questão, né, dessa díade de um tratamento, né? Assim, a psicoterapia, como ela colocou, a gente liga o carro, né? Mas o remédio te dá a condição de você chegar a pensar na possibilidade de tirar o carro. Isso. Senão você não sai do lugar. E existe um preconceito das duas formas, tanto com a psicoterapia quanto com a parte medicamentosa, existe, né? sim. Porque há muito tempo, assim, foi trabalhado isso de uma forma na nossa cabeça de que, agora não, acho que melhorou absurdamente, mas há 30 anos atrás era diferente, como se via um psiquiatra e como se via um psicólogo. Sim, sim. Porque isso estava muito associado a pessoas que eram
vulgarmente falando, De que é doido. doido. Sim, Né? sim. Ah, fulano tomando remédio é doido. Uhum, Fulano tá conversando com o psicólogo, mais doido ainda. uhum. E o psicólogo é doido E o também. psicólogo é 3 vezes doido. Doido. E o Doido. psiquiatra, então, Nossa. é o dono dos doidos. Tipo isso, tipo isso. Então, Tipo isso. assim, mas ainda tem essa Sim, crença. com certeza. E o processo é doloroso da psicoterapia, né, Adriana? É um processo doloroso. Que muitas vezes a gente encontra coisas que a gente não se escondeu a vida toda. Escondeu da dor, né? Sim. De Pra se fugir proteger. desse encontro. Sim. Porque isso remete a coisas que te fizeram sofrer, né? Sim, que com te certeza. trazem uma lembrança, que te aflige. Então é um processo muito doloroso, mas é libertador também, né? É maravilhoso. E deixa eu libertador. fazer assim, existe esse processo doloroso que você está falando, mas que também ao longo do caminho existem os momentos de riso, existem os momentos de comemoração, existem os momentos de vibração, existem os momentos de festa, né? Então, assim, eu acho que é outra coisa que a gente precisa estar trazendo, né, para o perfil de consultas como as nossas. É que existe a parte dura, existe a parte complicada, mas também existe a parte legal, a parte Leve. afetiva, a parte leve, a parte que a gente dá risada. E o que eu gosto muito, né, assim, que eu que vejo criança desde sempre, não que você não veja, mas assim, eu falo por conta da pediatria, que é outro perfil de atendimento, né? É muito legal a gente fazer as comemorações, as vibrações com cada conquista dessa molecada. E o quanto isso é importante. Meu Deus né? do céu, e o quanto que a gente está junto, assim, entende? Com uma formatura, com uma apresentação de dança, com um jogo de futebol, com uma apresentação De ginástica, sabe? É um casamento, uma visita no hospital que nasceu filho. Então, assim, são coisas muito incríveis. Mas Então, isso só acontece com profissionais que colocam a humanidade acima de qualquer coisa. Né? E isso eu não são aceito todos os isso. profissionais. Eu também. também aceito isso. Pois é. E assim, é muito gratificante ver esse crescimento, esse amadurecimento e poder fazer parte disso. Eu costumo dizer para as famílias, eu sou muito grata por eles estarem dividindo comigo os cuidados com a saúde mental dessa que é a maior joia que eles têm, né? Então tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade, afeto para os momentos que são difíceis, né, para aquela família, para aquela criança e para os que são também vitoriosos. E assim, Érica, voltando na questão que você colocou sobre o uso da internet para esses autodiagnósticos, né? Eu acho que esse é um lado que hoje nos preocupa muito também, voltando aqui de novo para esse aspecto bem específico, né? As pessoas estão chegando nos consultórios hoje já autodiagnosticadas, Sim. porque fizeram um teste. E aí de você, se você contrariar. Não, de jeito nenhum. Eu já fiz teste na internet, eu já procurei no Dr. Google, eu fui até no Google Acadêmico. Eu Olha, sei, viu? Pessoa fina. Né? Então, sabe? Então a gente hoje também está tendo que lidar com isso. A gente tem um lado extremamente. Ou esses dados que a gente trouxe, apresentou aqui hoje, foram fruto de internet, de pesquisas na internet. Então tem esse lado riquíssimo. Mas tem esse outro lado que para a gente que trabalha com saúde mental também, a gente está tendo que lutar com isso. Peraí, você é um indivíduo que está ali, não necessariamente se aplica 100% a você. Os diagnósticos na área de saúde mental, na grande maioria, se eu estiver equivocada, me corrija, são diagnósticos clínicos, de observação clínica. Né? Existe a complementariedade desses recursos dos testes, mas eles não são os únicos. Olha que informação preciosa, porque muitas vezes a gente acredita que são os testes que, na verdade, definem o diagnóstico. E não é. Não, na psiquiatria não. Mas essa é a história, né? A história apresenta de novo. Como os diagnósticos são feitos, porque o impacto negativo das nossas, ainda que existe, impacto negativo nas nossas profissões, porque é cultural também. O que a gente tem de história? Então a gente está construindo novos episódios de uma história futura, onde ir no psiquiatra não tem problema nenhum, ir na psicóloga não tem problema nenhum, né? Ter uma doença gravíssima, de impacto devastador,
que é a loucura, é muito difícil, mas não precisa ser excludente da sociedade, eu não preciso ter um estigma tão negativo quanto ainda tem. Mas a gente está construindo essa história, nós todos profissionais da saúde estamos construindo histórias que lá na frente a gente vai ter uma visão. Acho que avançamos bastante, graças a Deus, né? Assim, e graças ao trabalho de vocês que desmistificam isso, depois que a gente passa a ter esse contato, e principalmente com profissionais que têm esse compromisso para com o paciente e a família, que é o caso de vocês, aonde vocês se envolvem, né? Eu falo que é muito fácil você dar tratamento humanizado, porque é de humano para humano, isso é o mínimo, né? Tratamento humanizado. Eu falo que a gente precisa prover um tratamento com humanidade, que é diferente, né? Respeitar as dores do outro, ser empático com isso, né? Tá junto nessa caminhada, segurar na mão, isso faz toda a diferença. E isso constrói uma realidade também diferente, né? Para essa pessoa que está sendo tratada e para essa família, porque a gente não pode considerar que esse benefício da melhora seja só da pessoa, né? Isso amplifica de uma forma muito significativa para a sociedade, inclusive, né? Para onde essa pessoa trabalha, para as relações que ela tem, né? As relações interpessoais. Isso é muito rico, né? O trabalho de vocês é genial, não é à toa que a gente gravou essa minissérie com 4 episódios e a sensação, a vontade que dá de mais 4, porque é um assunto de uma riqueza excepcional. E é muito necessário, porque tem tópicos no que nós cuidamos e que nós tratamos, que são tópicos de saúde pública. Então, quando você traz uma estatística, como a Adriana apresentou aqui, né, quando a gente fala do impacto das redes no desenvolvimento infanto-puberal, quando a gente fala dos riscos, quando a gente fala do julgamento das redes e o suicídio de pessoas, né, cuja desesperança certamente foi avassaladora e cuja única possibilidade de solução do problema foi o autoextermínio, né? A gente tem que estar focado nesses tópicos que são tópicos de saúde pública. São tópicos pela estatística que se apresenta, né? Pelo crescente índice de aumento dos casos, que é o caso dos autoextermínios. Então a gente precisa falar sobre isso com responsabilidade, porque a política de saúde pública precisa ter impacto. As pessoas precisam ouvir muito mais do que estar falando só de diagnóstico, né, que é uma conclusão, mas essas etapas até chegar no diagnóstico, que é a percepção do que o outro está passando, que é a identificação do que o outro, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E à medida que eu vou desmistificando acesso a profissionais de saúde, o que eu faço? Eu trato. Né? E quando eu trato, eu faço prevenção de complicação. Perfeito. Eu saio dos riscos de aumento de violência, eu saio do risco de abandono escolar. Se você não cuida desse projeto, né, desse programa que precisa ser amplo para tratamento de saúde mental, qual é a sociedade que eu vou ter? O que eu vou deixar? Então, esses tópicos, eles precisam estar sendo falados. Né? Não só, vamos falar de TDAH. E falar de TDAH, eu amo falar disso. Então, mas não é disso só que importa, né? Então, eu acho que a gente está trazendo tópicos que impactam numa sociedade de uma forma geral, faz parte do nosso trabalho. A gente precisa sair do consultório, né? A gente precisa se disponibilizar a estar falando para as pessoas sobre tópicos que impactam na sociedade. O que eu quero construir? Qual é meu papel nessa construção? Eu tenho pensado muito nisso, sabe, também. Dentre outras coisas que a gente já conversou. Qual que é o meu papel, né, nessa construção, né, de sociedade? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar trazendo para a discussão. Autoextermínio está aumentando muito, substancialmente, em idades cada vez mais cedo. É muito doído a gente, clínico, se deparar com um pré-púbere falando de morrer.
Credo, é uma coisa assim que só de falar dá um trem ruim, Dá né? um trem ruim. Dá uma náusea, né? Dá uma Dá sensação um ruim mal-estar. demais. A Adriana trouxe esse dado, salvo engano, no segundo episódio dessa série, que acho que até agosto a gente tinha 146 em Brasília, não foi? Isso. 146 jovens e adolescentes, né, que suicidaram. Sim. E aí, isso é uma coisa interessante sobre estatística. Porque quando você fala de adolescentes, e adolescência até os 21, os adolescentes têm acesso ao quê? Bebida alcoólica, carteira de motorista. Acidentes relacionados a isso não são computados como tal. E muitos são tentativas de suicídio. Fato. Isso é fato. Não sabia disso. Né? Então, e não tem como a gente documentar muitas vezes isso. Porque existe a ideação, o planejamento, a execução, mas não há o ato consumado. Graças a Deus, há uma nova perspectiva para essa pessoa, né? Então, esses dados que são muito abstratos, a gente não computa. Outra coisa que a gente não tem como computar, ideação. As pessoas... Ideação, Érica, é um negócio muito doido, assim, porque eu vou falar. E aí, o que eu queria pedir, pra gente não minimizar, pensar sobre morte é uma coisa que eu não planejo pensar sobre isso. Eu planejo depois que a ideia entrou na minha cabeça. Aí eu posso fazer o planejamento, que é um risco duplicado, triplicado, aumentado pelo menos, né? Mas o pensamento, ele cai no nosso colo, Érica, é um negócio impressionante. Você não busca, não, ele chega. Ele cai no teu colo. Isso quando, e aí, de repente... quando a gente fala, desculpa, mas isso quando se fala da pessoa que já está adoecendo mentalmente. A pessoa adoecida já. Adoecida, perfeito. Adoecida, tá? E aí, se não tem recurso pessoal de enfrentamento, como é que eu lido com isso? Como é que eu busco? Como é que eu me cuido? Qual é o acesso que eu tenho ao tratamento? Isso cresce. Então, deixou de ser aquele pensamento que caiu no teu colo para eu começar a namorar e eu gostar dessa ideia? Puxa, eu acho que é. Porque aí a desesperança também vai crescendo, né? Então, você tem uma coisa que vai fazendo assim, ó. O peso dessa ideia, desse pensamento, ele ganha forma. E aí, o passo seguinte, então, é eu tentar alguma coisa. Então, agora, assim, essa ideação que se chama, desculpa, mas só para aproveitar a sua fala, como que a gente consegue perceber isso, né? As pessoas que convivem, porque isso está bem aqui na cabecinha. Como, né? Você consegue perceber isso? Existem alguns comportamentos que eu acho que a gente tinha falado na primeira vez que a gente conversou sobre as mudanças de comportamento. Não, me recordo. Essas mudanças, inclusive, gente, é isso. A ideia é que vocês assistam todos os episódios, porque todos eles têm uma ordem, né? Eles estão conectados. Então, para que você entenda melhor esse processo todo, é interessante vocês terem acesso aos episódios desde... Chegou, Fabrício? Tá tarde, hein? Bonito. Depois eu tenho que te apresentar, né, Fabrício? Fala tanto no Fabrício que tem que apresentar. Vem cá, Fabrício. Vem aqui, Fabrício. Vem cá, Fabrício, rapidinho. Faz essa educação, menino. Vem aqui. Vem aqui. Você tá gastando meu tempo. Vem aqui. Olha, gente, esse é o Fábio. Fala, oi, pessoas. Esse é o Fabrício, famoso, cara, que é um dos responsáveis da gente produzir esse podcast. É um querido. Né, Fabrício? Me perturba o juízo. É uma honra ter mas eu adoro ele. Nós adoramos você. Feliz ano novo, Fabrício. Fabrício. Até perdi o trem, nem sei mais o que eu estava falando. Pô, eu também perdi o trem. Estava falando sobre essa ideação, né? Se tem sinalizador, como é que se percebe, perfeito. né? E vocês comentaram sobre isso, acho que no primeiro episódio, né? Foi. Tem como a gente reforçar isso rapidinho, só pra gente fechar? Tem, olha só, eu tô convivendo com uma criança e com um adolescente, que tem um padrão de funcionamento e um padrão comportamental.
Esse padrão comportamental implica as relações sociais que ele tem, as relações ao vivo e a cores, né? As relações sociais, a escola, a interação com pais e irmãos. Então, de repente, você vê um isolamento, uma irritabilidade, uma alteração de apetite, uma alteração significativa de sono, a recusa em participar de determinadas atividades que antes eram ok. Tá? Então, eu tenho o meu filho que funciona de uma determinada maneira e, de repente, eu comecei a prestar atenção em algumas mudanças, né? Então, fique atento, procure conversar, busque ajuda, busque informação. Essa coisa de, é normal na adolescência, cuidado com isso, porque é normal mesmo se isolar, o adolescente reflete, o adolescente está buscando se conhecer, então isso também é normal. Então, por favor, a gente não está, né, tentando adoecer todo mundo, não, de jeito nenhum. Mas, a mudança está persistente, ela está num crescente, você está vendo perda de peso ou ganho, você está vendo pouco sono ou dormir demais. Não está ok. Então, entra na vidinha, conversa, não vai com aquele papo de no meu tempo não tinha isso é frescura. Nossa, eu odeio essa no meu frase. Tempo não sei o quê. Com todas as minhas forças, eu odeio. Pois é, então assim, cuidado, a gente pode, né? Graças a Deus a gente tem a informação que as nossas famílias não tiveram, né? Então a gente tem essa possibilidade de iniciar uma conversa de uma outra forma. Então, é importante, é muito importante, eu falo isso muito. Se eu quero alcançar o meu adolescente, eu revejo a minha postura aqui. Eu revejo minha forma de agir, minha forma de comunicação, eu alcanço. Se eu for na postura, eu sou o adulto que sei tudo, esquece. Você vai ter embate com o adolescente, porque adolescer é isso, é esse processo de testar, né, para poder amadurecer. Então, a gente como adultecer, não sei se existe esse termo não, mas adultecer também é do mesmo jeito. E Érica, eu queria fazer uma observação bem importante, eu sei que a gente já está no finalzinho, como a gente está falando de redes sociais, desses últimos episódios, né, que são recentes, que mobilizaram muito da menina e do youtuber de autoextermínio, que a gente não se prenda ou a gente não acredite nessas falas de quem quer se matar mesmo não avisa. Pois é, né? até arrepio. É uma crença, né? Quem quer se matar, não avisa, faz. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter esse olhar atencioso e de cuidado. Porque avisa mesmo, né? A maioria sinaliza isso, até verbaliza, não verbaliza. E muitas vezes pode não vir pela verbalização, mas pode vir por essas mudanças de comportamento. Né? Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso e atento mesmo, e sem esses rótulos, sem esses estigmas que foram colocados, e um deles me impacta muito até ao falar, quem quer se matar não avisa. Não é assim. Porque eu acho que na verdade é o contrário, o aviso quando chega a verbalizar é um pedido de socorro, né? Porque no íntimo, ninguém quer se matar, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, a gente nasceu, era pro sucesso. Todos nós. Pra felicidade, né? O que a gente vai construindo e buscando é para alcançar isso. Eu não tô falando de sucesso financeiro, você fala, eu não tô falando disso. Tô falando de uma condição de qualidade de vida, tá? Tô falando de sucesso nesse sentido. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para aprender. Se a gente não está aprendendo, tem alguma coisa errada. É verdade. A gente nasceu para se relacionar. Se a gente não está se relacionando, tem alguma coisa errada. A gente nasceu para namorar. Se a gente não está namorando, tem alguma coisa... Procriar também é bom. Procriar. É verdade. Olha só, são componentes do ser humano. Né? Então, se tem alguma coisa que não está bacana, tem alguma coisa que a gente precisa parar e ver. Porque tem alguma coisa que não está bacana. Né? E boa parte das coisas que não estão bacanas, a gente consegue reorganizar e ficar bacana de novo. E permanecer num ritmo de desenvolvimento saudável. E ser um adulto bacana, exato. Que é o que a gente quer. E essa questão do sucesso, né? Do que significa sucesso, é um troço muito doido. Porque esse lado da rede social passa que sucesso é você ter grana, né? Ter acesso às viagens paradisíacas, a ter acesso a carros milionários, a mansões, ao corpo perfeito e tudo mais. Claro que a maturidade vai trazendo isso pra gente também, né? Eu já pensei assim, não vou negar não, já pensei. Mas hoje, pra mim, a definição de sucesso é você literalmente estar em paz com as suas escolhas. Eu acho que quando você tá confortável com as suas escolhas, sejam elas quais forem.
Sejam elas você abrir mão do seu trabalho estressante e mudar para uma cabana na praia, sabe? Seja ela você se tornar um CEO de uma grande multinacional. Sim. Né? Não importa quais sejam, mas se você estiver confortável com isso, se você estiver em paz com isso, gente, isso é o sucesso. É libertador. É libertador, isso é maravilhoso. E eu queria fechar esse nosso podcast com uma mensagem de vocês. O que vocês, enquanto profissionais da saúde, qual mensagem boa, positiva a gente pode deixar, né, para os nossos ouvintes e espectadores do que como não só prevenir, né, a saúde mental, que é o melhor dos mundos, a gente ter esse cuidado do pescoço para cima, né, que geralmente a gente só tem do pescoço para baixo. Mas ok, se não foi possível prevenir por vários motivos, que essas pessoas saibam que existe, né, não só uma luz no fim do túnel, mas um HQI, né, aquela potente que ilumina estágio no fim do túnel, e que as pessoas podem estar bem, né, e felizes e confortáveis com a sua existência, né? Qual a mensagem que vocês poderiam dar nesse momento? Eu acho, Érica, que para aqueles que não conseguiram, né, esse caminho da prevenção da melhor forma, porque nem sempre é possível, eu gosto muito de falar isso, tem o ideal e tem o real, que esse sentimento chamado desesperança não tome conta das pessoas, porque é possível. É possível ter saúde mental, é possível ter qualidade de vida. É possível ter saúde mental, é possível ter qualidade de vida, mesmo para aqueles que estão no mais profundo sofrimento, busquem ajuda. Eu acho que existe uma corresponsabilidade falando dessa galera dos jovens, das crianças, a corresponsabilidade de escola, de políticas públicas e de nós profissionais de saúde. É possível. Muito obrigada mais uma vez. Maravilhoso. Audrey, seu recadinho. Eu vou olhar para lá também. Eu queria pedir, né? Acho que a Adriana deu um recado que eu dou as mãos para ela para esse recado, mas eu queria pedir. Eu queria pedir para você, pai e mãe, se notar, se ouvir alguma observação, alguma queixa, algum indício de sofrimento, não retarde ajuda, não. Busque. Vá atrás disso. Eu queria pedir para você, adolescente, se porventura, em algum momento, um podcast cair no seu colo, esse aqui, queria te pedir assim, ó. Se ouvires o teu colega, teu amigo falar de tristeza, de raiva, de vontade de se machucar, pede ajuda para um adulto que você confia. Não guarda isso para você. Essa é a melhor forma de você ser um bom amigo para o seu amigo, para sua amiga. Pede ajuda. E eu queria desejar a vocês um feliz 2024. E com certeza nós teremos. E vai ser melhor que 2023, porque só dessas informações poderem chegar, né, nas pessoas e elas terem contato, eu já me sinto extremamente realizada. Eu me sinto muito honrada de ter vocês aqui, de terem tido vocês aqui durante esses 4 episódios, né? Vocês foram geniais e fizeram muito sentido porque eu pretendo para a Padoca da Saúde, que seja um canal de informação com pessoas sérias, competentes, pessoas do bem, né? Pessoas que querem o bem, que emanem o bem, que pratiquem o bem também. Porque falar todo mundo quer ser bom, né? Mas ser bom não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Fácil é ser ruim, né? Falar da vida alheia. Descer o chicote, o sarrafo nos outros, criticar, ser maledicente, isso é ser fácil. Né? Se tornar um ser humano melhor é muito difícil, é uma missão de vida mesmo. E eu vejo isso em vocês. Então, eu que agradeço profundamente esses 4 episódios, vocês se disponibilizaram, a entrega de vocês, as reuniões que a gente, né, tem antes disso. E vocês foram geniais. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E eu espero tê-las aqui em outras oportunidades. Só chamar. Porque aqui é o início de uma longa viagem, né? A gente deseja que seja isso mesmo, né? Que seja uma longa viagem para você, com seus convidados, que a Padoca da Saúde traga a informação que você deseja para os seus ouvintes. Muito obrigada. Se eu
tiver o privilégio de ter aqui convidadas da magnitude de vocês, da grandeza de vocês, eu já me sinto Com certeza muito terá. privilegiada e feliz. Obrigada para todos nós. Amém.